E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Vamos ler juntos? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Agradecer-te, exaltar-te pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, ela foi lida agora. E nós pedimos que, segundo a Tua vontade, que Tu estejas nos dirigindo, o Espírito Santo de Deus, fale conosco nesta noite, nesta hora, por intermédio desta palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesse culto até aqui. E que daqui em diante todos os segmentos sejam dirigidos por Ti. E sejas com os visitantes, abençoa a casa deles, abençoa as famílias deles. Estejas, ó Pai, com os enfermos. Nós repreendemos a enfermidade no nome de Jesus e declaramos que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós estamos curados. Repreendas, ó Senhor, toda a ação do maligno e usa-nos agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Os irmãos podem sentar. Então esse texto é quando Jesus desceu do monte, aquela condição que sempre nos deu, aquele exemplo de oração. As multidões seguiram a Jesus. E aí vem um leproso, disse, adorou, ou seja, ajoelhou aos seus pés. E disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Então, só lembrando aos irmãos que o meu aviso, eu citei algumas pessoas, mas são todos visitantes. Eu estou vendo aqui o senhor Odair que está aqui, e tem que falar comigo também, não posso sem falar comigo hoje. Então, os visitantes que têm vindo aqui, como ele, que tem vindo, estão com a gente aqui, então eu quero falar com vocês, tudo bem? E então o texto, resumidamente, é isso. Eu gostaria de intitular isso aqui, essa minha explanação, dando um título de O Poder com o Querer e o Querer com o Poder. Em latim é bonitinho, vis potes, mas aqui está em português, então vamos no poder e o querer. Poder, naturalmente, se fala daquelas pessoas que estão investidas de autoridade. Nós temos acompanhado ultimamente que as nossas autoridades têm bastante poder, mas querem aquilo que não podem querer, que é querer o dinheiro da Petrobras, que é querer acabar com o país, que é querer continuar roubando. Poder tem, mas não devem querer desviar aquilo que não pertence ao governo. E o envolvimento é bem maior que aquilo que é passado, aquilo que é falado na televisão, que é escrito nos jornais.
Essa questão de querer alguma coisa, de ter poder para alguma coisa e querer aquilo que não deve. Então, o poder vem de autoridade e o querer é quando se deseja alguma coisa. Amém? Então é isso. Só que nós temos que tomar cuidado quando se tem poder de alguma coisa e querer algo que não deva querer. Querer algo que não deva querer. Vamos imaginar. Aqui só uma ilustração muito séria, muito grave até. Se você recebeu a Jesus Cristo como Salvador, você é bonito. Ou você é bonita. E por quê? Porque o homem mais sábio, ou um dos homens mais sábios, que eu estou deixando Adão, que era muito sábio, e não estou falando de Jesus Cristo, que ele tomou forma humana, mas ele é Deus. Salomão tinha uma sabedoria extraordinária. Ele diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E se você está com Cristo, você tem o rosto formoso. Amém? Tem uns que não são muito, não, mas tudo bem. Mas se a pessoa, e é um direito que se tem, é um poder que se tem, até mesmo de não ser bonita, de ser tão prejudicado quanto eu, é poder ser feio. Mas com a palavra de Deus no coração, torna-se parecido com Jesus. Torna-se parecido com Jesus. Agora, se a pessoa não quer nada com Jesus, ainda que diga que professa Cristo, mas é feia, tem o poder para ser, e quer ser antipática, aí fica parecendo com o capeta. Fica. Uma família, e não pode nem passear, uma família foi passear, fazer um turismo. Onde foi? Uma família só de gente feia. Não era gente bonita como eu estou vendo aqui na minha frente, não. Era gente feia. Quando vocês olham no espelho, vocês não podem pensar, porque vocês são bonitos, mas aquela família era horrorosa. E onde eles foram passear? Na caverna do diabo. Imagine a tristeza. E entraram lá e fizeram todo o passeio, e o chefe da família ficou para trás. E tinha mais gente lá, tinha um ônibus com bastante turistas. Ele ficou para trás, se perdeu lá na caverna do diabo, ficaram lá de fora esperando, e ele ficou e procura dali, ficou suado, caiu terra na cabeça dele. Quando ele conseguiu achar a saída, quando ele saiu, o povo gritou: vamos embora, que o dono da casa não está satisfeito. Olha a cara dele. Ficou parecido com o capeta, porque eles acharam que ele era o dono da casa. Se era a caverna do diabo, o dono da casa, quem que é? Então era o próprio. Então essa questão de poder e essa questão de querer precisa ser muito bem trabalhada. Querer e poder, se divididos, meus irmãos, não são nada. Porque se tem poder de governar, por exemplo, mas quer aquilo que não pertence ao governante, não é nada, porque está dividido. Mas juntos e unidos, o querer e o poder são tudo. Veja a importância. O querer sem poder, ele é fraco, é frágil, por isso que não tem valor.
e o poder sem querer é ocioso, e deste modo, divididos são nada. Concordam comigo? Tem que ter poder e querer juntos, senão não tem nada. Por que a igreja de Cristo progride? Unidades se multiplicam, porque nós temos o poder do Espírito Santo que está em nós, e nós queremos, nós temos vontade. Nós não queremos só aquele lanche que é servido, não, depois, mas nós queremos viver a palavra do nosso Senhor Deus. Assim, se nós imaginarmos, é que considerava o querer e o poder de Cristo, é desta forma que o leproso chega, e aquele homem estava certo do poder de Jesus Cristo, porque se ele não estivesse certo, ele não teria aproximado-se de Cristo, ajoelhado aos seus pés e clamado pela cura. Mas o homem estava certo do poder, mas ele duvidava do querer. Ajoelhou, adorou. Se queres, podes. Pobre, doente, ajoelhado aos divinos pés de Jesus Cristo, e aí diz: se queres, ou se quiseres, podes. Se queres, ou se quiseres, podes. Esse ato de ajoelhar-se aos pés de Jesus Cristo, eu imagino aquele homem ajoelhando e contemplando os pés de Jesus. Nós nos ajoelhamos aos pés de Cristo. A irmã Beth, quando deu abertura aqui nesse culto, ela pediu que aqueles que quisessem se ajoelhassem, não foi assim? Ajoelhar aos pés de quem? Se ajoelhassem aos pés de Jesus Cristo. Nós não podemos imaginar os pés de Cristo, mas eu creio que eram e que são muito bonitos. O poeta Joia Júnior, de saudosa memória, era meu amigo, teve uma carreira política brilhante, de presidente do sindicato dos radialistas, de vereador, deputado estadual, deputado federal, e ele escreveu sobre os pés de Cristo dizendo: eram uns pés pequeninos, róseos, alegres, divinos, a saltitar de alegria, aqueles pés de criança que nos dias da esperança brincavam na estrebaria. Eram pés alvos e graves, plúmbios, leves como as aves, que andam perdidas pelo ar. Aqueles pés delicados, lisos, brilhantes, molhados, pisando as ondas do mar. Pés cuja pele morena, o pranto de Madalena, aromou em 1000 desvelos, e que depois de minutos foram beijados e enxutos pelos seus longos cabelos. Eram pés lentos, cansados, feridos e machucados e lacerados de espinhos. Aqueles pés expressivos, sempre em marcha, sempre vivos, a conquistar os caminhos. Eram
pés magros e frios, lilazes, mortos, sombrios, sujos de sangue e de pus, aqueles pés gotejantes que nos últimos instantes foram pregados na cruz. Eram pés claros, gloriosos, aqueles pés poderosos rompendo da morte o véu, por nuvens acariciados e por estrelas beijados, quando ele subiu ao céu. Foi diante desses pés que pinta o poeta, que o leproso ajoelha e fala do poder e do querer, porque se podes, se tu queres, podes tornar-me limpo. Grande miséria aqui demonstrada, mas miséria não da incredulidade, mas da estreiteza do coração humano. Tão grande a estreiteza, que confessa o poder de Jesus e duvida da sua vontade. E confessar poder e duvidar da vontade, você não está falando com o Cristo a quem sirvo há muitos anos. O apóstolo João, ele tinha vários discípulos, mas tem 3 mais conhecidos: Irineu, Papias e Policarpo. E Policarpo, ele ajoelhava-se aos pés de Jesus Cristo. Isso ele fez durante a vida. E um dia ele foi preso por causa do nome de Jesus Cristo. E colocaram lenha. E ele foi amarrado, jogado em cima daquela quantidade enorme de lenha. E eles chegaram para colocar fogo na lenha e disseram: se você negar o nome de Jesus, nós soltamos você, você estará livre. E ele, amarrado, respondeu: eu não posso negá-lo, porque eu o sirvo. Eu ajoelho aos seus pés há 83 anos, e ele nunca me decepcionou, agora eu não posso decepcioná-lo. E aquele homem morreu queimado, mas ele confessava o poder de Jesus. Ele morreu confessando o poder e acreditando na vontade de Jesus. Amém? Amém. Um homem pediu a Cristo saúde também, não para si, mas para o seu filho. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E quando chega no verso 22, ele diz a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Era um menino que era tomado pelo espírito maligno, e ele convulsionava. Não estou dizendo que convulsão é coisa do diabo, naquele caso era, porque só acontecia aquilo quando ele era tomado por um espírito maligno. E os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. E quando Jesus chegou, ele usa essa expressão: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele responde: creio. Era crente.
ajuda a minha incredulidade. Era incrédulo. Quando convidado pelo Dr. Edgar Souza, juiz da terceira vara criminal de São Bernardo do Campo, para falar na casa do advogado, o tema foi o cristão ateu. Eu peguei exatamente esse texto. Era cristão, mas era ateu. Acreditava, mas duvidava. Então, no caso, este homem, ele procurou a Jesus e ele pediu, mas também duvidou. O primeiro que nós lemos hoje, no Evangelho de Mateus, foi com pouca. O segundo foi com menos, ou seja, os dois sem inteira fé. Os dois com fé pela metade. E por ambos, Cristo foi ofendido. A maneira de ofender. Se o Senhor quer. Se o Senhor pode, pode. Mas se o Senhor não quer, está ofendendo. Um duvidou o querer, o outro duvidou o poder. E o que Jesus fez? A ambos mostrou que podia e queria. Ao que duvidou da vontade, ele disse: eu quero e posso. Ao que duvidou do poder, ele disse: eu posso e quero. Amém? Então Jesus pode e Jesus quer, ou seja, a ambos ele despediu satisfeitos. Quando nós chegamos e nos ajoelhamos aos pés de Jesus Cristo, se eu acredito que Ele tem poder e confio na sua vontade, eu vou sair dali satisfeito. Ah, mas eu não estou satisfeito com os meus pais. Sabe por quê? Porque meus pais não me entendem. Meus pais não me dão aquilo que eu preciso. Meus pais não me ouvem. E sabe por que eu estou dizendo? Porque eu sou adolescente. Não, e por isso eu sou revoltado, eu brigo. Não, não é porque você não é adolescente, você é sem educação mesmo. É isso. Porque Jesus tem poder para mudar. Ou Jesus não salva adolescente? Você pode dizer o contrário. Eu sou jovem, estou procurando uma namorada e não consigo. Que conselho que você me dá, pastor? Larga a mão de ser feio, rapaz. É só isso. Ah, pastor, mas eu já casei. Eu sou casada. Meu marido é complicado. Tudo que eu quero, não consigo. O pastor mandou você casar com um traço desse? Não venha falar isso comigo. Não venha falar isso comigo. Ah, pastor, mas a minha mulher dorme o dia inteiro, não lava a louça, deixa a casa desarrumada. Você também não ajuda, né? Se você soubesse o tanto de louça que eu lavo. Não é porque ela não lava, é porque a gente não pode deixar que ela faça tudo sozinha. Não pode deixar que tudo que aconteça na casa fique para que ela faça. Não, a gente tem que dividir as coisas. Tem que dividir. É assim. Ah, mas ela é bastante esquisita. Não, não é isso.
eu não estou gostando mais dela. Ela está diferente, não está tão bonita como era. Não é nada disso, meu querido. Sabe o que aconteceu? É porque você não foi na casa dela de manhã. Você foi de noite. Você foi de tarde. Ela estava produzida, você não percebeu. Faltou inteligência. Aí casou, né? Que beleza, não é a noiva? Você já viu uma noiva feia? Não existe. Não existe. Toda noiva é linda. O problema é depois que termina a festa. E aí, vamos para o hotel. Lá no hotel ela tira a peruca. Ela tira os cílios. E ele fica prestando atenção naquele negócio. Aí, ela tira a lente de contato. E ele percebe que é tudo postiço. Mas agora que ele vai pegar no pescoço dela, isso aqui é seu mesmo, amor? Ou a cabeça está separada? É emprestada, é adaptada? Não, eu vou dizer que faltou inteligência. Ah, pastor, mas eu já passei dessa idade. Pode ver que eu estou mexendo em todo mundo. E eu já estou envelhecido, estou com tanto problema, e eu não sei mais o que fazer. Talvez eu tenha que me separar. Aí eu vou ter que sentar aqui e falar assim, ó, você não tem vergonha na cara mesmo, porque depois de velho vai inventar um negócio desse? Não viu isso antes? É um negócio que para velho a gente tem que sentar e falar. Grande ventura, meus irmãos, é requerer a um governante que quer e que tenha poder e que tenha vontade, ou seja, aquele que quer e que pode. É ventura porque quer e pode fazer, e assim faz. Quando se requer a um governante que quer fazer e faz. Uma prova dessa, gente, eu não tenho nada contra partido nenhum, porque eu voto em pessoas. O próprio prefeito aqui, se eu falar que ele é um mau prefeito, eu estou mentindo. Eu creio que alguns concordam comigo. Ele não é mau prefeito, não é uma má pessoa, e eu falei isso para ele dia 2 de junho. Falei para ele, sabe que o senhor se cerca de um pessoal que não presta. Também fui muito direto com ele, mas ele é muito bom. E a desgraça é esperar alguma coisa de um governante tão pouco poderoso que não possa fazer nada, e tão de má vontade que não queira fazer. Isso é complicado. Marco Túlio, ele foi a César Augusto, ou Augusto César, e falou com eles de uma forma tão sábia, de uma forma tão inteligente, dizendo ao imperador o seguinte: a natureza e a fortuna deu a vossa majestade a maior e a melhor coisa que podiam dar, para fazer o bem a muitos. E continuou, Marcos Túlio continuou: a maior coisa que pode dar a fortuna a um governante é o poder. E a melhor coisa que pode dar a natureza é o querer, para poder fazer bem a todos. Não era qualquer um que tinha coragem de enfrentar César Augusto, mas Marco Túlio, com sabedoria, enfrentou. Eu quero dizer que estas excelências do poder e do querer concorrem em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo
nesse poder e o querer que há nele, é um composto da sua natureza. E por quê? Porque Jesus Cristo é Deus, é todo-poderoso, e tomou forma humana. Aí é benévolo, é aquele que quer fazer o bem, é benévolo. E Cristo responde: se queres, aqueles, quando diz se queres, ele responde: quero. Aqueles que chegam, se podes, ele responde: posso. Porque não podia aquela fé que confessava, mas queria, com aquela esperança que duvidava. Quero e posso. Se queres, resposta no latim: quid. Se podes, resposta em latim: voilo. O que Cristo declara aqui é que o remédio na sua onipotência é o poder, e na sua vontade é o querer. Que esta união de poder e querer não nos sirva nesta noite, não nos sirva nesta noite só de documento ou de prova, mas de exemplo, para que nós possamos imitá-lo. Eu escolhi essas duas palavras: se vis, podes. Se queres, podes. Poder e querer é natural em Cristo, porque Ele tudo pode. E no homem, o poder é pouco, é limitado, e o querer é sempre insaciável e sem limite. E nessa discórdia é que não há união em nós. Podemos pouco e queremos muito, mas só em Cristo se ajusta o poder com o querer e o querer com o poder. Que Deus nos assista com a sua graça para entendermos esse versículo. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas.